Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um novo assunto que é o estudo do chamado potencial elétrico. Bem, vocês já têm uma certa ideia dessa grandeza física potencial quando vocês estudaram lá na Física 1 o chamado potencial gravitacional. Então tem uma semelhança, existe uma semelhança muito grande entre essa grandeza física chamada potencial elétrico e a grandeza física chamada potencial gravitacional, que você já tem uma certa noção do que é. Então vamos estudar com detalhes o que é o potencial gravitacional. E a primeira coisa que a gente tem que observar é que o potencial gravitacional ele está sempre associado, e isso é um fato experimental, ele está sempre associado a uma força que é chamada força conservativa. E o que é uma força conservativa? A força conservativa é aquela que não há um dispêndio de energia no sistema onde ela atua. Por exemplo, se você tem uma força de atrito atuando num determinado corpo, você tem um dispêndio de energia na forma de calor. Então, essa força de atrito ela é uma força não conservativa. Mas a força gravitacional, que nós estudamos lá na Física 1, é uma força que é conservativa. Né? Ela atua num corpo e, ao atuar no corpo, ela não tem nenhum desperdício de energia. E nós podemos associar a essa força conservativa o que nós chamamos de uma energia potencial. Então, um dos fatos que a gente tem no eletromagnetismo é que a força elétrica, né, que nós já estudamos a sua forma, ela é uma força conservativa. E nós podemos, então, associar a essa força elétrica, ou mais especificamente a um campo elétrico, uma energia potencial elétrica. Bem, o que significa essa energia potencial? Nós vamos ver aqui com detalhes, mas ela é uma energia que ela é armazenada em uma certa configuração de cargas. Bem, quando nós estudamos energia, quando nós estudamos potenciais, energias potenciais, elas estão sempre associadas, tanto o que vocês já viram na gravitação, como o que nós vamos ver agora no potencial elétrico, elas estão sempre associadas a alguma configuração espacial de alguma coisa. No caso da força gravitacional, ela é associada, o potencial gravitacional é associado a uma distribuição de massas no espaço. No caso do potencial elétrico, a força, o potencial elétrico, ele está associado a uma distribuição de cargas no espaço. Mas vamos ver como é que é isso em um pouquinho mais de detalhes. Vamos supor que a gente tivesse uma situação como essa de cá. Eu tenho uma situação antes, na qual eu tenho duas cargas separadas por uma certa distância, sendo que essa carga da esquerda é uma carga fixa, ok? Bem, se eu fizer atuar sobre essa carga que está na direita uma certa força, que está representada por esse vetor, eu vou conseguir fazer com que ela se aproxime dessa carga. Então, vamos ver o que acontece. Então, eu atuo nessa carga, né, e faço com que ela se aproxime da carga que está fixa, e eu tenho uma situação que eu chamei de depois. Existe uma diferença em termos de energia entre a situação antes e a situação depois. E que diferença é essa? Existe na situação depois uma certa energia que foi armazenada nessa configuração de cargas. E como é que eu sei que existe essa energia? Eu sei que existe essa energia porque eu tive que realizar trabalho sobre essa carga aqui, que estava a uma certa distância, para que eu pudesse formar essa configuração de cargas. Essa energia ela está armazenada em algum lugar. Né? E essa energia, como no caso do campo elétrico, ela está armazenada no espaço que está entre as cargas no campo elétrico. E se eu, numa situação na qual eu suprimisse essa força, essa energia ela seria liberada. Então, eu teria uma situação como essa. Né? Então, eu teria uma energia inicialmente armazenada numa certa configuração de cargas e que depois ela pode ser liberada de alguma forma, em particular aqui ela foi liberada como uma energia cinética, ok? Bem, essa energia que é armazenada, nós normalmente representamos por ΔU, que é dada pela energia depois menos a energia antes.
Então, no caso específico das nossas duas cargas, a energia antes era quando elas tinham um acerto, elas estavam afastadas, e a energia depois é quando elas se aproximaram através da influência dessa força aqui, dado que elas têm, se elas têm o mesmo sinal, elas têm uma repulsão entre elas. Ok? Agora, existe uma lei da mecânica que diz o seguinte: no caso de forças conservativas, a variação dessa energia, que eu chamei de ΔU, ela é dada pela variação do trabalho. Né? O W, esse W aqui, é a definição de trabalho mecânico, né? Que está nessa fórmula aqui. Então, ela é uma variação negativa do trabalho entre uma configuração inicial e uma configuração final. Essa expressão aqui, pessoal, é uma definição mecânica. Né? Não vem ao caso aqui, vocês já devem ter visto ela lá em Física 1. E a definição de trabalho mecânico, ela é dada por um produto escalar da força pelo deslocamento. Ok? Em geral, quando nós falamos de energias potenciais, nós escolhemos um ponto da energia potencial na qual a energia é igual a zero. Em particular, a energia inicial, da configuração inicial é igual a zero se eu tomo um trabalho para montar uma configuração qualquer, vindo lá do infinito até um ponto no qual eu tenho a minha configuração. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente fizer, daqui a pouquinho, o cálculo da energia potencial de uma carga pontual. Ok? Então, o que a gente percebe é que, dado que a gente tem essa forma de armazenar energia num campo elétrico, né, eu posso definir agora uma grandeza física chamada de potencial elétrico, que independe da carga. Né? Então, se ela independe da carga, ela é uma grandeza própria do campo elétrico. E, de fato, o potencial elétrico é uma forma, digamos assim, de você armazenar energia no campo elétrico. Ok? Então, o potencial elétrico, né, a unidade aqui é o volt, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ela é uma propriedade do campo elétrico que está em torno ou que está no espaço de uma configuração de cargas. Ok? Bom, então o que a gente pode fazer agora é um paralelo entre o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Né? São duas grandezas diferentes. A energia potencial elétrica ela é aquela energia armazenada numa dada configuração de cargas. Ela é, de fato, uma energia. Né? Então, nós temos como uma unidade, existem várias unidades de energia, mas a unidade é Joule, né? Se eu tenho uma certa configuração de cargas. Já o potencial elétrico, né, ela é definido como a energia potencial dessa configuração de cargas por unidade de carga. Então, a unidade passa a ser Joule por Coulomb. Ok? Isso faz com que a gente possa ter novas unidades para o campo elétrico. Então, por exemplo, né, a gente tem que o campo elétrico, que nós vimos até agora, pela própria definição, né, vocês vão lembrar lá na definição de campo elétrico, que é uma força de Coulomb atuando sobre uma carga teste. Então, a unidade é Newton Coulomb, que é a unidade que nós usamos até agora. Colocando no sistema internacional, desdobrando as unidades, né, por exemplo, o Newton, né, vem da relação de força igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho aqui a massa vezes a aceleração, dividido por Coulomb. Né, tomando aqui a unidade de trabalho, unidade de energia Joule. Né? Então, combinando todas essas coisas, a gente percebe que a unidade, então, Newton Coulomb, ela é equivalente a voltmetro. Ok? Então, essa é uma nova unidade que nós vamos usar para o campo elétrico eventualmente, né, ao longo do curso. Então, a gente tem para o campo elétrico a unidade de Newton Coulomb, que vem da própria definição, e a unidade voltmetro quando a gente tem o uso do potencial elétrico. Na verdade, a gente vai ver, a partir dessa aula e mais para frente também, que existe uma relação muito profunda entre essa grandeza física, chamada de potencial elétrico, e a grandeza física que a gente já entende que é o campo elétrico. Ok? Bom, uma unidade de energia que também a gente vai encontrar um pouquinho para frente é o chamado elétron volt, que é a energia
né, de um elétron, né, atravessando uma região que tem uma diferença de potencial de 1 volt. Então, pela equivalência entre essas duas grandezas físicas, nós sabemos que um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Né? São ambas unidades de energia que a gente encontra bastante frequentemente na física. Ok? Bom, um instrumento muito importante para a gente estudar o potencial elétrico são as chamadas superfícies equipotenciais. Bom, a ideia de superfície equipotencial ela já existe para qualquer tipo de sistema que tem uma força conservativa. Então, quando nós estudamos lá na Física 1 o potencial gravitacional, nós também falamos um pouquinho, talvez não com a profundidade do potencial elétrico, mas falamos um pouco sobre superfícies equipotenciais. Vocês devem ter visto isso lá também. E a ideia de uma superfície equipotencial é que a força ela não realiza trabalho quando você está deslocando um objeto, sob a influência dessa força, em cima da superfície equipotencial. Nesse caso específico aqui, né, eu usei esse desenho que tem 3 superfícies equipotenciais. Então eu tenho uma primeira superfície que tem o potencial de 80 volts, uma segunda que tem um potencial de 60 volts, uma terceira que tem um potencial de 40 volts. Ok? Como nós estamos tratando de forças que são forças conservativas, sempre que eu estiver movimentando uma carga em cima de uma superfície equipotencial, eu não vou estar realizando trabalho sobre ela. Isso tem uma consequência interessante quando você observa essa formulazinha aqui. Veja, se o trabalho é realizado sobre uma carga que se movimenta em cima de uma superfície equipotencial é igual a zero, isso coloca uma relação entre esses dois vetores, força e deslocamento. E como eu tenho que esses vetores são vetores não nulos, isso implica que eles devem ser necessariamente perpendiculares. Então isso aqui é um fato interessante, eu vou explorar ele um pouquinho no próximo slide, mas o que é importante observar é que em uma superfície equipotencial, a força ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Ok? Isso faz com que, como a gente vai ver no próximo slide, as linhas de campo que atravessam uma superfície equipotencial, elas são sempre perpendiculares à superfície equipotencial. A gente vai ver uns exemplozinhos no próximo slide. Então, o fato da força elétrica ser conservativa faz com que o campo elétrico ele não realize trabalho se uma carga se desloca na superfície equipotencial. Então vamos pegar alguns trajetinhos que estão ilustrados aqui nessa figurinha. Se eu parto do ponto A e vou até o ponto B, a variação do meu potencial ele tem que ser necessariamente igual a zero, né, porque eu estou em cima de uma superfície equipotencial. Se eu parto do ponto A e vou até o ponto C, eu estou indo de uma região de um potencial mais elevado para uma de um potencial menos elevado, né, um potencial menor. Então eu tenho uma variação de potencial de menos 20 volts, que é uma variação negativa. Agora, se eu faço um trajeto composto de 2 trajetos, se eu vou primeiro do ponto A até o ponto C e depois do ponto C até o ponto B. Esse trajeto, né, como o ponto inicial e o ponto final estão em cima da mesma superfície equipotencial, obviamente, eu não realizei força sobre a partícula nessa trajetória que vai de A até B, passando por C. E, de fato, né, se eu faço todo o cálculo aqui, né, usando a definição, né, eu tenho que a diferença de potencial é igual a zero. Agora, nota bem, se eu passo do ponto A até o ponto C, eu tenho, então, uma diferença de potencial, que é diferente, que é não nula, houve a realização de trabalho sobre a partícula, ou a partícula realizou trabalho contra a força, ok? Então, sempre que eu passo de uma região, de uma superfície equipotencial para outra superfície equipotencial, existe a realização de trabalho, ok? Quando são superfícies equipotenciais diferentes.
É claro que quando eu vou de um ponto a outro, né, eu posso ter um sinal negativo ou um sinal positivo, dependendo se eu estou indo de um potencial maior para um potencial menor ou vice-versa. Então eu estou fazendo trabalho contra a força ou estou fazendo um trabalho a favor da força. Aí vai depender da configuração do nó das nossas superfícies equipotenciais. Ok? Agora, aqui eu coloquei, né, algumas linhas de campo que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então aqui nós temos uma linha de campo na qual o campo elétrico ele é paralelo, né? Então, se o campo elétrico é paralelo, nós temos, por exemplo, o campo elétrico de uma placa com uma densidade de carga e uma dimensão infinita. Né? Então, nesse caso, as linhas de campo as linhas de campo são paralelas e as superfícies equipotenciais, que são representadas por essas linhazinhas tracejadas, elas são perpendiculares às linhas de campo. E, de fato, né, se eu tenho uma carga e movimento ela em cima de uma linha tracejada como essa de cá, eu não realizo nenhum trabalho sobre ela. Obviamente, ela tem uma força elétrica atuando sobre ela, porque ela está imersa num campo elétrico, mas eu não realizo o trabalho. A fórmula do trabalho, que é o produto interno de força por deslocamento, ele tem um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eu não realizo trabalho sobre a carga. Obviamente, se eu passo de uma superfície equipotencial para outra superfície equipotencial, eu realizo trabalho sobre a partícula. Ok? Então, nessas superfícies equipotenciais, a gente percebe que as linhas de campo são todas perpendiculares a ela. No caso aqui de uma simetria esférica, né, por exemplo, que poderia ser um campo elétrico de uma carga pontual, eu tenho linhas de campo que são radiais. E as superfícies equipotenciais são, então, esferas concêntricas à carga. Né? Nesse caso, é claro que se eu coloco uma cargazinha em cima de uma dessas superfícies equipotenciais, ela vai sentir uma força elétrica sobre ela, mas se eu a desloco em cima de uma superfície equipotencial, eu não estou realizando trabalho sobre ela. Ok? E aqui, só para ilustrar, são as linhas de campo de um dipolo elétrico com as superfícies equipotenciais. Né? Em particular, tem essa aqui, ó, que está a meio caminho das duas cargas, é um plano, e um plano no qual você pode deslocar uma carga sem realizar trabalho sobre ela. Ok? Então, de novo, né, as linhas de campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, se você tem, né, o conhecimento das linhas de campo de uma dada distribuição de carga, você sabe como é que são as superfícies equipotenciais. E vice-versa. Se você sabe como é que são as superfícies equipotenciais, você sabe como é que são as linhas de campo dessa distribuição de cargas. Ok? Vamos agora aqui a uma relação que existe entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Então, nesse caso, eu peguei aqui, ó, na cor laranja, nós temos uma região do espaço onde você tem um certo campo elétrico, representado aqui por essas linhas laranjas, e eu vou pegar uma partícula carregada, né, uma carga Q, e deslocar do ponto I até o ponto F. Obviamente, essa carga, por estar imersa num campo elétrico, ela sofre uma força F, né, que está ilustrada aqui. Só que o deslocamento que eu vou fazer de I para F, ele é um deslocamento que não é colinear a F aqui, ok? Bem, se ela não é colinear, né, eu vou ter uma generalização da minha definição de trabalho. Né? Então, nós vimos que essa definição de trabalho ela é dada a partir de um deslocamento infinitesimal dessa minha carga sob a influência dessa força. Então, se eu faço um deslocamento infinitesimal da carga sob a influência da força elétrica, eu tenho a realização de um trabalho infinitesimal. Acontece que essa força conservativa ela é uma força especial, é uma força elétrica. Então, nós podemos colocar a sua expressão aqui. E ao integrar de I até F, eu tenho a realização de todo o trabalho
de I a F. Nós vimos na definição do potencial elétrico que se eu divido esse trabalho pela carga, eu tenho a definição, eu tenho o nosso potencial elétrico, né, com sinal trocado, né? Então isso permite que a gente possa relacionar o campo elétrico com uma diferença de potencial. Okay? Essa aqui é a fórmula mais geral que a gente realiza, que a gente relaciona o potencial, ou a diferença de potencial, com o campo elétrico. Okay? Um pouco mais para frente, nós vamos fazer o inverso dessa fórmula. Aqui a gente percebe que o potencial ele se relaciona com o campo elétrico através de uma integral, né? E a gente vai chegar um pouco mais para frente a uma relação que nos dá as componentes do campo elétrico em termos de derivadas de um potencial. Okay? No caso mais simples possível, né, que é um campo elétrico constante e colinear a ds, ou seja, né, o campo é todo constante e o deslocamento é colinear, nós temos que a diferença de potencial simplesmente é vezes o deslocamento da carga. Okay? Bom, com essa expressão, agora em mãos, nós conseguimos calcular qual que é o potencial de uma carga pontual. Né? Essa é uma conta bastante simples, porque nós já sabemos qual que é o campo elétrico de uma carga pontual, né? Ela está aqui, né? É um 4πε0q sobre r ao quadrado, sendo r a distância até o ponto em questão. Né? Em particular, eu tenho um vetor ds, que ele está apontado nessa direção, e um vetor dr, que está apontado nessa direção, que faz com que eles tenham uma direção contrária, e surge um cosseno π aqui, porque aqui a gente tem um produto escalar. Okay? Em particular, eu defino o potencial no infinito como sendo igual a zero. Né? Qual que é a ideia do potencial elétrico? Né? Numa dada configuração de cargas, eu peguei cada carga está nessa configuração e trouxe lá do infinito e coloquei próximo para formar essa configuração de cargas. Nesse caso em particular, que nós temos só duas cargas, né, a carga positiva aqui e essa cargazinha teste aqui, eu vim lá do infinito com a carguinha teste e coloquei ela nessa posição P aqui. Ok? E é isso que eu quero calcular. Eu quero calcular qual que é o potencial nesse ponto P. Então, nós consideramos sempre que o potencial no infinito é igual a zero. Isso faz com que o potencial de uma carga pontual tenha essa expressão, uma expressão bastante simples e bastante útil, que a gente vai usar bastante aí. Ok? Bom, uma coisa que é importante, né, nunca esquecer, é que a carga positiva, o potencial é positivo. A carga negativa, o potencial é negativo. Né? Então, se nós temos uma carga negativa, potencial negativo. Positiva, positivo. Ok? Bom, então na próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouco mais de potencial e nunca esqueçam de não deixar o estudo acumular, ok? Então, até mais.